Bom dia a todos! Conforme o título já diz, nesse vídeo eu quero falar como eu comprei meu apartamento por menos de 1/5 do valor de avaliação. Primeiro eu já vou dizer a resposta e depois eu vou explicar melhor como tudo se deu. Eu consegui essa super oportunidade através de um leilão judicial. Eu vou falar leilão judicial e eu vou falar durante todo esse vídeo, mas antes eu queria fazer um parênteses para falar que leilão não seria a forma correta de se tratar desse assunto específico, porque a categoria asta pública, ela se refere a todos os bens que depois de um processo judicial eles vão ser vendidos para poder pagar uma dívida. Então, quando se trata de bens móveis, a gente está falando de leilão. Quando se tratam de bens imóveis, o nome é praça. Então, o correto para esse caso, que é um bem imóvel, um apartamento, seria falar praça. Mas como todo mundo entende melhor se eu falar leilão, eu vou chamar de leilão. Bom, então como tudo se deu? A época que eu comprei esse apartamento, eu ainda era estudante de direito, eu não era advogada ainda, mas, ou seja, eu precisei de um advogado para seguir com toda a arrematação, mas eu já tinha algum conhecimento na área. Vamos lá. Eu falo que 3 coisas foram importantes para o sucesso dessa compra, que foram oportunidade, sorte e informação. A parte de informação, ela se deu de 2 formas. Primeiro, a informação no sentido jurídico, no sentido técnico, que é saber se o bem não estava enrolado, ver se o processo estava caminhando corretamente, ver se eu não ia ter dor de cabeça no futuro. Informação também, que foi importante, no sentido de saber as condições do imóvel. Oportunidade, porque pouquíssimas pessoas se informam sobre leilão judicial, pouquíssimas pessoas sabem que existe isso. E sorte, porque todo mundo que conhece, esse meio de leilões públicos, astas públicas, num geral, sabe que é 1 a cada 100 casos que dão certo, até mais, 1 a cada 1000. Muitas vezes são algumas furadas que acontecem, então teve um pouco de sorte também. Na época que eu comprei esse apartamento, que já faz alguns anos, faz mais de 5 anos, o Código de Processo Civil que estava em vigor era o Código de 73. Agora, o código que está em vigor é o novo Código de Processo Civil, que é de 2015, e ele traz alterações nesse sentido, ou seja, as informações jurídicas que eu vou dar aqui são as informações da época. O artigo, então, de extrema importância, a época da arrematação, foi o artigo 692, que foi o artigo que foi alterado pela Lei 8.953 de 94, que diz: não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil. Então, o que está querendo dizer esse artigo? Segunda praça ou segundo leilão, então lembrando, praça é para bem imóvel, leilão é para bem móvel, carro, por exemplo. Vamos falar em bem imóvel, que é o caso do meu apartamento. A segunda praça é o segundo leilão. Então, será feito um primeiro leilão numa data X. E nesse primeiro leilão, estou chamando de leilão, mas é a asta pública, a praça. Esse primeiro leilão só pode ser aceito lances que sejam iguais ou maiores ao valor da avaliação do bem. Aconteceu o primeiro leilão, ninguém foi. Designaram uma segunda data para um segundo leilão, que é isso que a lei fala, segunda praça ou leilão, que é uma segunda vez que esse bem vai ser leiloado, e aí o valor não precisa mais ser o valor da avaliação nem superior. Pode ser qualquer valor, desde que não um preço vil. O que é preço vil? É preço ridículo, preço muito aquém, muito abaixo do que o que aquele bem vale. Porém, a lei, agora o novo Código de Processo Civil de 2015 é outra história, porque ele já define o que é o preço vil, ele traz várias outras questões que o Código de 73 não trazia. Mas à época a lei não definiu o que era um preço vil. Então,
tinha muita gente que falava, é 50% do valor, 60% do valor do bem. Inclusive, o advogado que estava presente no leilão, que era o advogado do condomínio, me orientou de forma errada. Eu falei, eu vi pela lei que o preço não pode ser vil. O que seria esse preço vil? E ele falou que seria uma X porcentagem do valor de avaliação. Mentira. Isso é mentira. Quem vai decidir se é ou não preço vil é o juiz. Bom, eu já sabia que era o juiz que ia decidir o que era ou não preço vil, então eu nem ouvi o advogado. Eu perguntei para ter mais uma opinião, para ter mais uma ideia. Então eu fui bem persistente ali no que eu sabia, no que eu acreditava, porque senão eu também não teria tido êxito. E aí o que aconteceu? Primeiro, como que acontece o leilão judicial? Não sei se alguém já participou, eu nunca tinha participado, obviamente, e só participei desse, depois nunca mais participei. Ele é feito na entrada do fórum. Por quê? Porque tem que ser num lugar público, um lugar que as pessoas circulam livremente, não pode ser feito às escondidas e tudo mais. Então é feito na porta do fórum, você entra no fórum já naquela parte, naquele saguão inicial. É feito pelo oficial de justiça e está presente e vê quem quer. No meu leilão estava a síndica do condomínio, o advogado do condomínio, o oficial de justiça e eu. Ou seja, não tinha ninguém além do condomínio, que era o interessado, que era a outra parte. A parte, né, que perdeu o apartamento não estava lá, e eu que era a única interessada. Então a primeira coisa que eu observei não vai ter competição, não vai ter aquela coisa que a gente vê em filme que um fala um lance, o outro fala um lance. Eu falei, gente, só tem eu aqui. Então a primeira coisa que eu observei foi isso. Não tem competição. O lance que eu der, o juiz vai avaliar se ele aceita ou não. E é isso. Então foi minha primeira observação, minha primeira sacada. Que só tinha eu, não teria competição. Segunda sacada que eu tive. Não acreditar que preço vil seria alguma porcentagem do valor de avaliação do bem imóvel. Não. Preço vil era só um preço que não fosse ridículo. Outra coisa que eu até cheguei a perguntar para o advogado à época, o advogado do condomínio, que hoje não é mais advogado do condomínio. Eu perguntei para ele, doutor, o senhor sabe se o lance deve ser próximo ao valor da dívida, ele tem que cobrir a dívida integralmente? E ele me falou que sim. No mínimo, o lance teria que cobrir a dívida. Outra mentira, não tem nada disso. Podem ir mais bens a leilão para pagar a dívida, ou seja, nada a ver. Aí, o oficial de justiça começou o leilão. Toda a formalidade, leu lá tudo que tinha que ler e falou, alguém tem alguma oferta? E eu fiquei quieta, perguntou de novo, tem algum interessado que tenha interesse no imóvel e tem alguma oferta? Eu levantei a mão. E ele falou, qual é a sua oferta? E eu falei um valor. Aí ele falou, excelente, vamos levar a juíza o valor para ver se aceita. Subiu todo mundo, é engraçado que assim, a juíza ficava no primeiro andar e isso era no saguão, no térreo. Fomos todo mundo de escada, assim, numa filinha. Só o oficial de justiça entrou na sala e falou, excelência, recebemos uma oferta para o leilão no valor de tanto. Vossa excelência aceita? E a juíza falou, sim, aceito. Nessa hora eu não sabia o que fazer, eu fiquei super emocionada, feliz, porque eu tinha simplesmente entrado em contato com a maior e melhor oportunidade da minha vida. Até então, depois tive outras, mas não vou falar nesse vídeo. Mas essa, naquele momento, tinha sido a maior oportunidade. Fiquei muito feliz, não sabia o que fazer, liguei para o meu pai, falei o que tinha acontecido, aquela emoção. E aí começou, né, todo o trâmite com o pessoal do cartório, de fazer toda a documentação e tudo mais. Nisso, esse advogado veio falar comigo e falou assim, você vai precisar de um advogado para falar por você nesse processo, porque você agora é arrematante. Você quer que eu indique um colega para advogar por você? Na hora, né, não sabia o que fazer, fiz a besteira de falar que sim. Mas, maior furada que eu fiz. Tudo bem, porque eu acabei pagando, acho que um salário mínimo para advogado, ele fez tudo lá que precisava. Então, algumas coisas que eu queria falar sobre leilão, sobre praça pública, né? Primeiro, é uma coisa muito simples. É feita no saguão do fórum, por um oficial, pelas pessoas interessadas.
Tem outros leilões, que aí são diferentes, que são feitos por empresas especializadas em leilões, que aí é uma coisa totalmente diferente, que eu não tenho conhecimento nenhum. Nunca participei, nem sei como é que é e não tenho interesse nisso. O leilão que eu estou falando é um leilão judicial feito pelo oficial de justiça no fórum. Esse ele é muito simples. Ele pode ser, não estou falando que ele é e que ele sempre é uma boa oportunidade, mas ele pode ser uma excelente oportunidade. Desde que o imóvel esteja tudo ok, você não compra um imóvel acabado, desde que toda a papelada e documentação esteja ok, não esteja um imóvel enrolado ou um bem enrolado, desde que você tenha aquele valor à vista e você não vai precisar só do valor do imóvel, não é só aquele valor, você tem que contabilizar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, você tem que contabilizar as dívidas, ou seja, tudo que tinha de dívida, porque assim, o acessório segue a sorte do principal, tudo que é acessório ao bem imóvel, ele vai junto com o bem principal, que é o imóvel. A câmera simplesmente parou de filmar. Então, retomando de onde parou a filmagem, e foi dessa forma, uma experiência muito bem sucedida. Então é isso para esse vídeo. Resumindo, foi através de uma praça pública que eu adquiri meu imóvel, num valor muito, muito aquém ao valor de mercado. É importante falar que estava em vigor o Código de 73, à época, né? Não era o novo Código de Processo Civil, que é de 2015, era o código antigo. Quando eu arrematei o bem, eu não era casada ainda, então eu coloquei para alugar esse apartamento. Eu deixei esse apartamento alugado por 2 anos, 6 meses antes de eu mudar para esse apartamento, eu já era casada. 6 meses antes acabou o contrato de aluguel, eu aluguei por 1 ano, renovei por mais um, ficou 2 anos alugado. Com o dinheiro do aluguel do apartamento, a gente reformou, deixou o apartamento do jeito que a gente queria e aí nos mudamos para cá. Então é isso para esse vídeo, foi só para contar essa experiência muito bem sucedida que a gente teve. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.